A chuva da semana passada trouxe à tona antigos problemas de infraestrutura em Ribeirão Preto. Um deles ocorre há anos na Avenida Pascoal Inec, que novamente foi interditada por conta do alagamento. Nos últimos dias, Ribeirão Preto enfrentou um verdadeiro dilúvio com cerca de 180 milímetros de chuva em pouco mais de 48 horas. A cada temporal, vemos carros ilhados, trânsito paralisado e ruas e avenidas transformadas em rios. Um dos pontos mais críticos é a Avenida Pascoal Inec, na Zona Norte, que mais uma vez se tornou palco de alagamentos e teve o trânsito interditado nos dois sentidos, inclusive próximo ao batalhão da Polícia Militar, dificultando a saída de veículos de emergência. Moradores da região sofrem há anos com a falta de infraestrutura e cobram da Prefeitura a construção de galerias pluviais, uma promessa antiga que nunca saiu do papel. Tem um estudo, inclusive o GAEMA está acompanhando, a promotoria, o MP, a gente está com esse inquérito instaurado e as partes estão sendo analisadas. O que acontece é que já tem um projeto aprovado no valor de 3,1 milhão, que faria o bombeamento dessa água aqui que está numa parte muito baixa, porque como ela não tem como ir por gravidade, teria que ser bombeamento para poder retirar isso de lá, o que ajudaria a não contaminação e também os moradores e os transeuntes da avenida. O trecho da avenida passou por reforma há pouco tempo para a implantação do corredor de ônibus. Para o engenheiro civil, a obra já deveria ter contemplado a drenagem. É incompreensível que se faça uma obra de mobilidade urbana e não se pensa no que tem debaixo da mobilidade urbana. É inconcebível você ver que foram feitas várias intervenções em todas as obras de mobilidade urbana e deixaram de lado a parte de água pluvial, de esgoto e de rede de água de abastecimento. Ou seja, está muito bonito, está um asfalto bonitinho, só que por debaixo tem o problema que não foi resolvido. Estamos com tubulações antigas e que certamente vai dar problema nos próximos meses. Em setembro do ano passado, a Prefeitura anunciou a licitação para o projeto de galerias de águas pluviais aqui na Avenida Pascoal Inec. O prazo para o estudo era de 13 meses, mas até agora nenhuma obra foi feita e os alagamentos continuam acontecendo. Acontece que a hora que aumenta muito o índice de chuvas, as galerias não suportam e aí tem um acúmulo de água na avenida. Eu acredito que vocês conseguiram mostrar, a avenida está fechada, inclusive o Corpo de Bombeiros está comprometido a sair dali e isso por gravidade cai no lago. Então todos esses resíduos vêm contaminados, caem na lagoa e a dificuldade de oxigenação dos peixes, quando você pode ver aqui que os peixes estão do lado do aerador ali tentando respirar e fora o mau cheiro que fica aqui, né? Então realmente é um problema grave aqui do condomínio Rosa dos Ventos. Existe um período que é tradicionalmente de chuva. E a Prefeitura só fica alerta no período de chuva, sendo que você deve fazer intervenções no período de seca. É o que racionalmente se pratica. Então você está vendo situações de enchente lá no Delbux, na Via Norte, nas comunidades que estão abaixo. Você vê água no centro da cidade entrando, na Via do Café, na Dom Pedro, na parte da Avenida da Saudade, ou seja, todos os lugares onde tiveram intervenção do tal plano de mobilidade. Isso que me estranha, ninguém ter pensado em solucionar o problema de drenagem urbana. Além dos problemas de alagamentos, os moradores do condomínio Rosa dos Ventos sofrem com a contaminação da lagoa e a mortandade de peixes. O condomínio Rosa dos Ventos está bancando do próprio orçamento novas análises, porque eles contestam que essa água não está contaminada, mas no período de chuvas há a mortandade. E como você pode olhar, num período normal, como você acompanha o ano todo, não existe essa mortandade dos peixes, embora o ecossistema seja o mesmo, a queda de folha seja o mesmo, o solo seja o mesmo, então a gente contesta nesse nível. Sem solução até o momento, a avenida precisará receber novas obras para a implantação das galerias de águas pluviais, o que deve atrapalhar o trânsito e aumentar o custo para o contribuinte. Problemas que provavelmente ficarão para o próximo prefeito resolver. É dinheiro mal utilizado, não teve planejamento e nós vamos ter que pagar a conta. O próximo administrador vai ter que ter muita sensibilidade em analisar todos esses pontos que, ao meu ver,
de cenários mal planejados, mal fiscalizados e que só vai sobrar no bolso do contribuinte novamente. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. Não há mais alagamento no local e o fluxo já está liberado. A Prefeitura esclareceu que um estudo é feito pela Secretaria de Planejamento que busca pôr fim a esse problema lá na avenida. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está o advogado Dr. Rony Gatto. Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez, doutor. A Prefeitura anunciou um projeto, então, para a construção de galerias de água pluviais, mas esse projeto ainda não saiu do papel. Qual que é a importância desse tipo de obra e quais os riscos são enfrentados com todo esse atraso? Boa tarde, doutor. Uma boa tarde. Infelizmente, mais uma vez estamos aqui para reconhecer a ineficácia do serviço público, né? É um problema que se arrasta há mais de uma década. É lamentável, como muito bem destacou o engenheiro, que todas as obras de mobilidade tenham acontecido e agora elas vão ser destruídas para que se tratem das galerias, né? Então, isso mostra total descaso e total falta de planejamento. A importância é muito óbvia. Tratar das águas pluviais é algo que deve ser realizado pelo município, é responsabilidade do município, especialmente quando estas águas estão em zona urbana, bastante movimentada e vem reiteradamente causando prejuízos aos munícipes, aquelas pessoas que vivem ou circundam por aquela região. Isso não pode ser colocado em segundo plano, isso precisa ser tratado com seriedade e com urgência o quanto antes. Doutor, considerando que esse problema, como a gente já disse, é antigo, quais os principais desafios, obstáculos que os órgãos públicos enfrentam para implantar uma solução definitiva? Bem, eu tenho comigo que a solução definitiva, ela encontra como obstáculo a própria eficiência pública. Tá? Enquanto os municípios de forma geral, eu não estou dizendo agora só de Ribeirão Preto, o Estado de forma geral, não buscar eficiência, não buscar os princípios que regem a administração pública, né, para tornar essa administração eficaz, com custos menores, que possa atender realmente os anseios e necessidades dos contribuintes, dos munícipes, nós iremos postergar o problema. Veja, são feitas obras que não resolvem a situação. Ali nós podemos contar quantas vezes o asfalto foi refeito, quantas vezes uma tubulação ou outra foi mexida, remendada, e o problema continua por total falta de profissionalismo dos profissionais, chega a ser redundante, né? Profissionalismo dos profissionais que atuam na gestão destas condições no município. Doutor, quem será o responsável por algum prejuízo causado futuramente por esses alagamentos enquanto essa obra não é realizada? A população pode buscar, por exemplo, uma indenização em face da Prefeitura de Ribeirão? Sem dúvida alguma. O tema é bastante recorrente nos nossos tribunais em função do que dispõe a própria Constituição Federal lá no seu artigo 37, que ela trata da responsabilidade do Estado. Então, nós não estamos falando aqui de uma chuva pontual, um problema como nós tivemos aquela fatalidade no Rio Grande do Sul, que foi um volume estrondoso, enfim, fora de qualquer padrão. Não, esse é um problema recorrente que mostra a ineficiência. Quando o serviço é falho, o município indeniza. E a indenização é a mais ampla possível. Tudo aquilo que os moradores perderam, por exemplo, mobílias em locais que a enchente acontece atingindo dentro das casas, peixes, né, que já não é a primeira vez que se perdem peixes nesse condomínio, foram quantidades expressivas, e até mesmo, por que não, indenização por danos morais. Imagine você ter a sua casa constantemente alagada e você perder as suas memórias, você perder a tranquilidade do seu lar. O município é sim responsável e deve pagar por todos esses prejuízos. Advogado, doutor Rony Gatto, agradeço a presença do senhor aqui no jornal com a gente. Um abraço, boa semana, viu, doutor? Uma boa semana.